falei, cara, seria perfeito a gente conseguir trazer para os negócios essa cumplicidade, essa amizade, esse respeito que a gente tem, né, um pelo outro. Ao longo de toda a história foram momentos de tentativa e erro, de investimentos que eu falo em ideias, em inovação. E enxergava na IES naquele momento uma necessidade de você ter um nível de organização um pouco maior. O nosso estúdio pegou fogo e a gente perdeu realmente tudo naquele incêndio. O que não estragou com fogo, estragou com a água. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui no Centro do Palco, direto do Expo Center Norte, nosso podcast, videocast, vlog, blog, o que você quiser chamar, tá tudo bem. A única coisa que eu queria é que se você curtiu e ficou aqui, vai ficar aqui até o final, se cadastra, a gente começa a te mandar algumas notícias novas, toca o sininho para fazer a gente subir um pouquinho mais os nossos views e curte um pouquinho as nossas conversas do dia a dia. E antes de começar, eu queria agradecer novamente ao quem nos patrocina, ao quem nos ajuda a fazer esse podcast, é o pessoal da R1, que desde o primeiro episódio vem trabalhando conosco na manutenção desse estúdio, esse estúdio que é um estúdio democrata e que a gente procura aqui tratar, conversar, bater papo com amigos. Acima de tudo, amigos. E aqui do meu lado, nesse dia, mais uma sexta-feira, com a Cláudia Coelho. Olá, que, Paulo. Desde o começo, né, Cláudia? A gente está aqui juntos fazendo esse trabalho. Quase um ano, Paulo. E eu queria que você apresentasse nossos convidados de hoje. Hoje é dose dupla. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui internacionais de BH e Vila Velha. Olha só, que legal, né? Irmãos, boa. O Erisson e o Fabrício, ou Fabrício e Erisson Matos. Eles estão à frente hoje da IES, promoções e eventos, né? Que já fazem alguns eventos aqui pelo Brasil. E ficamos muito felizes de poder recebê-los hoje. Então sejam bem-vindos, Fabrício, Erisson. Se vocês quiserem dar uma primeira palavra, está com vocês. Obrigado. Muito feliz aqui estar com vocês. Eu acho que já tem um ano isso, então, quase. Porque Paulo me ligou hoje, que já tem um bom tempo, falou, cara, tô me divertindo fazendo um negócio aqui, vem cá. É bem isso. E a gente nunca conseguiu a agenda, né? Sempre vem corrido para São Paulo. Então hoje estou bem feliz a gente ter conseguido achar esse tempinho aí para bater esse papo. Obrigado. Legal. Muito bom, obrigado aí pela receptividade, pelo convite. A gente está realmente lisonjeado, né, Fabrício, de estar podendo fazer parte disso aqui, né? Primeiro eu queria agradecer a vocês pela confiança, porque assim, a gente acaba entrando em alguns assuntos, ou são particulares, ou são de estratégia de negócio, e o mais importante é a gente procurar falar com amigos mesmo. Então, a gente vai bater um papo, é uma hora, passa rápido, que vocês vão perceber quando menos esperar, já passou. E eu queria muito agradecer pela confiança mesmo de vocês estarem aqui, vindo de BH, internacionais e chegar aqui nesse momento. Então, eu queria começar esse bate-papo, Fabrício, perguntando para você assim, quem é o Fabrício? Nossa, que profundo, Paulo. Né? Quem é o Fabrício? Conta para mim assim, da onde você vem, da onde você veio, aonde você está. Então começa lá de trás. Fabrício fez faculdade, estudou, nasceu em BH. Então, eu sempre fui um cara inquieto, né? Sempre fui um cara muito inquieto. Sou do interior de Minas, de Ubá, e chega uma hora que as pessoas começam a perguntar para você o que você vai fazer da vida, né? E aí eu começava a pensar assim, advogado, não quero, médico, não quero, dentista, não quero, o que eu vou fazer da vida? E surgiu na minha vida alguém que falou assim, você já viu oceanografia? E eu falei, deixa eu ver isso aí. Isso porque lá em Minas tem bastante mar, né? Exatamente. Eu falei, cara, deixa eu ver esse trem aqui. E aí era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, as 3 faculdades do Brasil que tinham oceanografia. Eu falei, Rio de Janeiro é muito perto de casa. Não vou nem tentar. Vai que eu passo. E aí eu fui para Santa Catarina. Tentei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, passei em Santa Catarina e fiz faculdade de oceanografia. Então, quando eu cheguei no final da faculdade, eu precisava fazer um TCC. Você de quê? Peixes. Não, peixe todo mundo faz, não quero. E eu fui estudar um bicho que chama pepino do mar,
que no Brasil só tinha um especialista praticamente, que era um senhor daqui de São Paulo. E eu falei, cara, ninguém estuda isso não? Não, esse cara deve estar com 70 anos hoje. Pepino do mar. E aí eu falei, então eu quero é isso. E fui me especializar nesse bicho. E acabou que, por conta disso, eu vim conhecer esse senhor aqui em São Paulo. E eu vim aqui trabalhar com ele, me apresentei para ele, encurtando muito a história, né? Mas me apresentei para ele, falei, cara, eu quero trabalhar para o senhor. Ele falou assim, vem trabalhar comigo. Eu vim para São Paulo e fiquei quase 8 anos aqui em São Paulo. E dentro dessa jornada aqui em São Paulo, além de fazer um mestrado em oceanografia, eu me especializei em gerenciamento de projetos. E cuidei de projetos na área de gestão ambiental. Mas você fez mestrado em oceanografia na capital? Eu fiz o mestrado na USP. Aqui. USP. Aqui tem mestrado. Tem. Aí quando eu vim para cá, já são anos passados, já tinha 8 faculdades no Brasil, mas a oceanografia em São Paulo, ela tinha pós-graduação desde os anos 50, 60, mais ou menos, instituída pelo professor Tomasi, que é o senhorzinho lá do Pepino do Mar que eu falei. Então, ele instituiu a oceanografia no Brasil praticamente. E o Instituto Oceanográfico foi que me acolheu, e eu fiz o mestrado lá, e acabei ficando por aqui há quase 8 anos. Até fui tirar umas férias num determinado momento e encontrei com o Erison e a gente iniciou a nossa história. Mas por que eu tô contando essa jornada? Daqui a pouco nessa história. Por que eu tô contando isso? Porque até agora não tem nada a ver com feira isso, né? Não, zero. Só o pepino, né? Só o pepino para resolver. O pepino tá ótimo. Acontece? Eu sempre fui um cara muito inquieto, em que as coisas que eram muito tradicionais e que era o caminho provável, óbvio para todo mundo, nunca me agradaram. Sempre me agradou algo que era mais desafiador, de fato. Algo que ele falava assim, não tem ninguém olhando para isso. Então, acho que o meu pensamento sempre foi esse, dessa busca. Então, quando você pergunta para mim quem que eu sou, cara, eu sou um cara inquieto. Como eu me enxergo... Você é curioso? Cara, eu sou um pouco questionador. Não sei se chega a ser tão curioso, mas um pouco questionador. Por que você está perguntando isso? Você é curioso? Não, mas a gente vai chegar, você vai ver. Mas você entende? Eu me vejo esse cara agora. Eu sou um cara, assim, que amo minha família, amo estar em casa, amo tudo isso. Então, assim, mas é difícil olhar para dentro de você mesmo e falar assim, o que você é? Eu acho que é inquieto. Mas se você for olhar para mim, eu sou um cara que tenho do meu lado uma família linda, só consigo as coisas que eu consegui até hoje, porque eu tenho uma esposa maravilhosa do meu lado. Então, assim, que segura uma bronca fortíssima. Qual é o nome dela? Érica. A Érica, manda um abraço pra Érica. Mas, assim, então, assim, eu sou esse cara, família demais. Assim, amo estar, né? E eu acho que esse sou eu, sabe? Muito tímido. Muito tímido. Muito quieto. Mas eu entendo a sua timidez. Você se defende na brincadeira. Exato, eu sou o cara do bastidor, não sou o cara do holofote, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, para mim, está sendo já uma coisa, né? Porque eu gosto muito de vocês, tá? Agora vamos lá. Você vê, Erison, o Fabrício no que ele acabou de dizer? Vejo muito. Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque, como sociedade, a gente precisa confiar muito. Não basta ser só irmão. Você tem que ter algo mais. E como é que você chegou até aqui? Como que você se vê nesse contexto? Então, vou tentar conectar, né, essa história do Fabrício com a história da IES, talvez, né? Porque nessas férias, né, que ele vai para lá, eu já tinha IES. E a gente, numa conversa bem de irmão mesmo, falou, cara, a gente nunca brigou, né? Sério, a não ser aquelas briguinhas de implicância de irmão. Falei, cara, seria perfeito a gente conseguir trazer para os negócios essa cumplicidade, essa amizade, esse respeito que a gente tem, né, um pelo outro. E a gente é irmão, né? Assim, eu sou o irmão mais velho, embora não aparente. Não, a gente achava que era o contrário. Vocês estão velhos e cegos, então. E assim, eu, né, comecei a acompanhar um pouco
essa trajetória do Fabrício e enxergava na IES, naquele momento, uma necessidade de você ter um nível de organização um pouco maior. Então, essa capacidade que o Fabrício tem, né, de ser um pouco mais organizado, né, de ser um cara mais de números, né, mais ponderado, era muito complementar com a minha característica, que era talvez oposta. E a gente até brinca, né, que a gente chega em direções, a gente pensa, né, em direções opostas, mas a gente chega sempre no mesmo lugar. Então nós pensamos parecido e diferente ao mesmo tempo. Mas voltando um pouquinho, aí a gente já sabe que ele fez oceanografia e já sabemos também que a IES começou com você. Certo. Como é que você foi parar? O que você fez antes da IES? Eu quero saber do Herisson isso também, legal. quero saber da sua história. Como que você chegou lá? Então, nós somos de uma família de empreendedores, né? O meu avô tinha uma empresa familiar, e que construiu um grande império, né, na cidade de Ubá, que foi a cidade que nós nascemos, se chamava Armarinho Santo Antônio. Era um grande, né, como diz o nome Armarinho, um grande atacado e varejo de aviamentos, uma série de utilidades. Começou como vendedor, como caixeiro viajante, e transformou num negócio impressionante. Né? Para vocês terem ideia, ele sozinho ele arrecadava mais imposto do que todos os outros municípios de Minas junto. Né? Assim, era uma empresa muito grande, muito grande. E a gente nasceu nesse contexto, né? Nesse contexto de uma grande empresa, de uma empresa familiar. E meu avô só tinha 2 filhos homens, e naquela época, né, ainda assim, tinha As mulheres questão, não trabalhavam, não tinha essa cultura. E tinha o meu tio, né, que era o irmão mais velho, e meu pai. Meu avô tinha 50% da empresa, na verdade era 25% da minha avó, que eu acho que nunca nem pisou no negócio, e 25% do meu pai e do meu tio. E dentro desse contexto, meu pai chegou uma época, talvez com um temperamento um pouco parecido com o Fabrício, inquieto, e falou, cara, tá na hora de eu fazer meu próprio negócio, né, de eu seguir. E aí ele vendeu a parte dele, né, pro pai e pro irmão, e montou uma loja, um varejo, né? Primeiro um atacado e um varejo, depois reduziu, ficou só no varejo, e dentro desse varejo ele começou a fazer captação de filmes, de revelação de filmes, né? Na região, que era uma cidade que não tinha esse serviço, e gostou desse negócio, vendeu esse varejo e falou, cara, vou montar um varejo de revelação, um laboratório de revelação de filmes, né, em 1 hora aqui dentro da cidade. Uma cidade, na época, devia ter 80, 90 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena, e começou com isso. E desse laboratório tinha uma lojinha que vendia filmes, né, coisas que já nem existem, máquinas, pilha, tudo relacionado à área de fotografia. Era uma loja Kodak na época, porém numa cidade onde você tinha, sei lá, 300, 400 indústrias de móveis. E aí ele montou um serviço de casamentos no final de semana, de foto social. De repente ele falou, cara, nós estamos na cidade dos móveis, como é que esses caras vendem esses produtos? Aí foi pro catálogo. Falou, cara, eu preciso montar um estúdio industrial, e esse estúdio industrial vai tirar foto dos roupeiros, das camas, de todos os móveis, Perfeito. Colchões que tinha. E, né, tô adiantando a história. Eu já Não, mas você tá perfeito. Já estava aí perto dos meus 19 anos, estava em Belo Horizonte. E o Fabrício já tinha 25. O Fabrício já tinha. Mas você já estava fazendo Vocês são faculdade. cruéis. Eu estava em Belo Horizonte terminando o 2º grau, Tá. E aí eu não passei no vestibular. Né? Eu tentei um monte de coisa, tentei uns 10 vestibulares, medicina veterinária, publicidade e propaganda, administração, direito, tudo que eu queria passar na federal para não depender do meu pai. Era a minha cultura. Tipo assim, cara, nunca vou dar o gostinho dele de falar que teve que me manter por mais tempo, né? Aquela coisa de adolescente jovem mais rebelde, até que ele falou assim, cara, você já está aí há uns 3, 4 anos, não passou ainda, tô precisando de gente aqui, vem para trabalhar. Chega de vida boa. E
Nesse momento ele estava montando esse laboratório, esse estúdio de fotografia. Ligado à área. Aí nós estamos chegando nos móveis. Exato, aí. E o Fabrício lá fazendo oceanografia. E o Fabrício estudando o pepino do mar. Isso aí. Perfeito. Exatamente. E nisso, cara, eu comecei a estudar fotografia, né? Fazer, né, os cursos, eram cursos fora, né? Tinha cursos no Rio Grande do Sul, tinha aqui em São Paulo, tinha um grande mestre aqui, Thales Trigo é o nome dele. Era um professor, inclusive, da USP, assim, que foi onde eu aprendi a fotografar industrialmente, né? E a gente começou a fazer essa performance e começou a nossa história com o setor de móveis, né? Através desse estúdio, e é onde eu comecei a fazer a minha carreira, vamos dizer... Isso faz quanto tempo? Cara, isso foi... Primeiro evento que eu fiz, assim, né? Fotografando ainda, acho que foi em 96. Ou seja, não é tanto tempo assim. Vai também fazer 30 anos ano que vem. Para esse mercado que vocês estão hoje, é uma boa história. Porque você foi para fazer fotos. E aí, como... Então, porque normalmente o que a gente vê aqui de história no podcast e na vida real, os promotores vêm de origem de editora. Né, vem de uma origem de ser responsáveis pela revista do setor, pelo jornal do setor, por uma área técnica. Vocês são os primeiros que a origem está sendo a fotografia. Não somos, porque depois da fotografia, eu trabalhei em 2 editoras do setor de móveis. Voltou para o mesmo lugar. Mas a origem é a fotografia assim, e o pepino do foi mar. uma passagem. Na verdade, assim, a história começa, a história mais forte, né, começa com a editora. Uma dessas editoras esteve em um evento, por isso que eu falei em 96. Tá. Nessa cobertura do evento, tinha que fotografar uma máquina que estava escondida atrás de outra, e só eu tinha esse equipamento na época. Acho que nem tinha ainda, nem era um profissional tão qualificado, estava muito recente, mas eu tinha o equipamento certo para tirar essa fotografia. Exato. E consegui fazer a foto, que era uma foto de uma capa da revista na época, de uma revista de máquina de móveis, nem era móveis ainda. E a partir disso aí, eles falaram, não, vamos te pagar, tal. Eu falei, cara, vamos trocar. Eu preciso crescer, né, trazer mais clientes que vão fotografar os móveis comigo. Eu anuncio na sua revista e troco em serviço. E a gente começou a fazer permutas. E aí, durante algum tempo, eu comecei a rodar as feiras do Brasil de máquinas e móveis como fotógrafo dessa editora. E aí a vida, né, foi seguindo o curso dela, e a gente teve um incidente bem negativo, assim, o nosso estúdio pegou fogo. Uau. Pegou fogo, eu estava fazendo um curso, quando eu estava chegando de viagem, recebi uma ligação na época dizendo que o estúdio estava pegando fogo. E eu tinha brigado com meu pai recentemente, aquelas coisas de pai e filho, ele virou e falou assim, fica com o negócio aí, você vai começar. E aí essa empresa que pegou fogo era o meu primeiro negócio mesmo. Na verdade, você tinha de patrimônio a empresa e um carro. E um carro. E o carro pegou fogo que estava dentro do estúdio, com 3 meses sem seguro, porque jovem, claro, não vai acontecer nada com o meu carro, né? E aí pegou fogo e a gente perdeu realmente tudo naquele incêndio. O que não estragou com fogo, estragou com a água na hora de apagar. Eu me lembro, Paulo, de eu chorando, assim, né? Eu tenho poucas situações com meu pai não é mais vivo, né? Meu pai já faleceu, e a gente tinha uma relação, né, de muita disputa, de muita dificuldade de relacionamento, mas eu me lembro de algumas passagens fortes, assim, né, onde ele deixou muita coisa importante para mim. Uma dessas foi no incêndio, eu chorando muito, assim, na porta do estúdio, desabando tudo. Eu falei, pai, cara, eu perdi tudo. De tudo que eu tinha, cara. Como é que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Ele falou, filho, a credibilidade que você construiu, o respeito que os clientes têm por você, fogo nenhum vai destruir, né? E nenhuma água que estraga tudo vai acabar. Então, assim, o que te vai fazer recomeçar é justamente o que te trouxe até aqui. Sim. Que é o respeito que os clientes têm por você. Isso talvez tenha sido a maior uma primeira grande lição que eu tive, né, de que a gente precisa andar certo e que a gente Eu sempre coloco aqui que a gente tira algumas lições no meio das nossas conversas.
Eu nem precisei falar, você já deu a primeira, porque eu acredito muito nesse ponto onde que todo mundo pode copiar tudo, pode copiar até um telefone, pode copiar qualquer coisa, mas não copia a tua essência, não copia a tua credibilidade, é sua. Cara, a gente falou agora há pouco aqui em relacionamentos. E eu vou te falar né? assim, né? Eu enxerguei isso de fora, né? Porque eu cheguei de um contexto completamente diferente. Nesse lugar, né? E quando eu chego na IES e a gente caminha junto, a gente passou por diversos momentos da empresa, mas ao longo de toda a história foram momentos de tentativa e erro, de investimentos que eu falo em ideias, em inovação. O Edson é um cara extremamente criativo nesse ponto de vista, ele é um cara que está sempre pensando em algo diferente para fazer, e esse lance do relacionamento, ele é tão real que essa credibilidade sempre foi o que permitiu ele fazer, abriu permissão para ele fazer as coisas que ele tinha em mente para fazer dentro da empresa. Então, eu acho isso muito legal, porque isso, de fato, é essência. Isso é cultura trazendo junto com ele, porque sem isso, eu acho que ele não conseguiria fazer metade das coisas que ele já projetou em fazer na empresa. E aqui, então, Edson, eu preciso te fazer uma pergunta. O que é a IES? Então, traz para nós, para quem não conhece, para quem está vendo pela primeira vez, o que é o seu trabalho hoje, o que é o trabalho de vocês hoje. Ok. Então, assim, acho que vou utilizar vou continuar percorrendo a história para que a gente exatamente chegue esse é o ponto que a gente faz aqui. Né? Desde que acabou esse estúdio, né, eu tinha resolvido ir para fora para estudar mais fotografia. E nesse meio tempo veio o diretor o ex-diretor de marketing dessa editora, falou: agora eu montei uma empresa, preciso que você me ajude a identificar alguém para poder fazer esse trabalho de tipo me representar, de executivo comercial aí na região de Minas, né? E eu fui apresentar para ele, né, e falei: agora eu preciso do contato do estúdio lá da Itália que você me falou, e até hoje eu estou esperando, esse contato não veio. Ele não conseguiu identificar alguém, mas eu consegui levar e fazer um roteiro com ele, é onde entra a questão da credibilidade do relacionamento. O que eu já tinha construído até aquele momento me permitia abrir portas para outras coisas, né? Até que eu iniciei um trabalho como um executivo de contas, né, de uma editora. Fiquei, acho que quase 5 anos nessa empresa. Depois fui trabalhar na outra empresa, que era uma empresa concorrente, né, que foi a que iniciou todo esse processo. Fiquei por mais 5 anos, até um dia eu pedi transferência para o Espírito Santo, porque essa nova empresa me contratou para atender um polo, que era um polo de indústrias de Linhares, né, uma cidade que fica a 100 e poucos quilômetros de Vitória, e que já existiam feiras que atendiam as necessidades dos polos, né? Porque até então você já conhecia o mundo da feira, já você rodava ia as lá feiras fazer fotografando, foto. Depois durante quase 10 anos eu passei nesse cenário, né, dentro dessa performance, vendendo anúncios nas revistas, né? Então eu saí do catálogo e fui para os anúncios em revistas pelo relacionamento que eu tinha, e as coberturas que a gente ia fazendo nos eventos me proporcionavam relacionamento não só com a região que eu atuava, mas aí que era geral. o Espírito Santo, mas com expositores do Brasil inteiro. Marcas, com as Isso fábricas. começou a me dar, né, um nível de relacionamento muito grande, até que o Polo de Linhares falou assim: cara, agora nós vamos fazer a nossa feira. E eu ouvindo aquilo lá, dentro de um evento que a minha cidade acabou fazendo, né? O pessoal de Ubá foi fazer uma feira lá no Espírito Santo, em Vila Velha, na cidade que eu moro até hoje. E ali dentro, cara, por alguma desalinhamento de comunicação, era um evento organizado por uma das federações das indústrias de Minas, lá dentro, eles impediram que empresas concorrentes visitassem o evento. Uau! Então, assim, foi uma... Diferente isso, né? Então, os caras foram convidados a se retirar do evento, e aí os caras falaram: pô, vocês vêm para dentro da minha casa, faz café na minha cozinha, e eu não posso tomar nem um pouquinho desse café, o que está acontecendo? Eles falaram: não, aqui é um evento fechado, somente para as indústrias do polo de Minas, e vocês são do polo concorrente, vocês não podem participar. Foi um desalinhamento, né? Foi falta de entendimento do que é evento, quem estava organizando não era... sensibilidade também, isso criou uma vontade maior desse polo de Linhares, falou: bom, peraí, tá na hora da gente fazer a nossa feira.
E eu me lembro, assim, na entrada do evento, uns gerentes comerciais falando, cara, a gente precisa tirar proveito dessa situação, porque agora a gente tem que vender mais para dentro do nosso estado e tal. Começou um movimento nessa direção e eu falei, eu também preciso tirar proveito dessa situação. E nem existia... Ó o mineirinho. Não, e nem existia o WhatsApp nessa época. Né? Não. Entende? Porque assim, nós já vimos aqui, eu estou aqui há 13 anos, eu já vi aqui eventos sendo criados... Ou evento sendo acabado. Evento sendo acabado, evento sendo criado em grupos de WhatsApp. Sim. Então, é no mesmo lugar, tá? Na oportunidade. E aí, segue à frente. E aí, cara, eu tive a felicidade de ter um parceiro que era executivo do sindicato e que me deu mais ou menos a letra. Eu achava que eu entendia de evento, porque essa editora que eu trabalhava, ela foi a percussora da Formobile, da feira de fornecedores de máquinas, né, insumos para móveis. Saiu dessa empresa, dessa editora Mobile, criaram-se a Mobile Feiras, depois, né, separaram a sociedade, e quando eu estava entrando nessa empresa, né, eles estavam iniciando a construção, né, da primeira Formobile. Então, eu consegui, de alguma forma, acompanhar mais de perto um processo de uma elaboração de um evento. Pelo menos eu achava que tinha, né, que estava aprendendo um pouco mais de evento, né? E quando veio essa oportunidade, eu vivi uma concorrência na época de uma feira que era muito forte lá no Espírito Santo, que são até parceiros nossos, fazem parte da UBRAF, que é o pessoal da Feira do Mármore e Granito, da Vitória Stone Fair. E era uma outra empresa que se chamava Múltiplos, que foi adquirida pela Reed depois, fazendo feiras no interior de São Paulo e no Nordeste, também feiras de imóveis. Esses dois apresentaram uma proposta para o Sindicato das Indústrias, né, que é um sindicato patronal, e eu apresentei uma proposta bem mineirinha, né, tipo, cara, o que vocês querem? Né? Qual que é o objetivo de vocês? Vocês querem ser donos? Vocês querem pagar X ou querem pagar Y? E fui entendendo, né, e construímos uma proposta de sociedade. Enquanto isso, o Fabrício estava estava descascando eu estava fazendo mestrado nessa época. Bem nessa época, Fabrício? Nessa época, Quando foi em 2009 que a gente iniciou a IES, né, eles aceitaram a nossa proposta e nós tínhamos um desafio de já fazer um primeiro evento no mesmo nível dos eventos que já existiam. Então você já tinha calma aí que eu tenho uma dúvida. Você já abriu a empresa com o nome Yes? Se chamava Erison Matos Mendes Promoções de Eventos. Era uma microempresa individual. E sabe o que é o legal? Acho que nem para você eu falei isso. Eu falei que era uma microempresa individual, não. Eu já abri uma empresa... Limitada? Assim, não sei se era limitada, era entre os dois. Já assim. Pensando no irmão? Já pensando no faturamento. Não, porque eu falei, cara, eu vou limitar meu faturamento... Eu não quero não, vou fazer. E o contador na época falou, tem alguns problemas aí para ser. O MEI estava começando de uma maneira mais estruturada. E aí eu abri Não foi uma MEI. Não era uma MEI, era uma microempresa. Mas não era uma MEI. Mas olha que interessante, você já tinha uma visão de sucesso na frente. Não tinha dúvida. Você já estava pensando que você ia faturar mais. Eu acho que eu já tinha noção do que eu estava fazendo há muito tempo, sem ter noção. Assim, sempre fui muito ambicioso no bom sentido, né? Sempre fui muito ousado, acho que não é ambicioso. Sempre fui muito ousado em relação aos meus sonhos. Nos chamam de malucos nessa hora. Ambição não é uma coisa ruim. Ganância, né? Ganância é ruim. Isso aí. E assim, eu sempre sonhei muito alto, muito alto. E às vezes não, sempre é bom ter o Fabrício do lado, porque como ele me conhece, né, enquanto irmão, e depois veio me conhecer enquanto empreendedor, né, enquanto sócio, então ele consegue ser essa voz de racionalidade dentro de um processo, inclusive criativo, né? Que às vezes você viaja tanto que ele fala, cara, dá para encurtar um pouquinho isso aí e ser mais objetivo? Mas assim, sem brincadeira, agora brincadeira à parte, quantos anos você tem de diferença um do outro? 44 eu tenho, você tem quanto?
É que você tá fazendo uma conta que te favorece, né? Mas São eu tenho 2 anos e 44. meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. 44. Eu tenho 47. Eu tô perto dos 40, Não ele tá parece. perto dos 50, você pode pensar assim. Você tá mais pra 40 e tá Não, mais porque pra a 50, diferença de acho idade justo. de vocês Acho é pequena, relativamente Isso. pequena, mas a história é um pouco diferente, porque você foi mais Muito. pro lado do conhecimento, da oceanografia, e você se junta com o Erickson em que momento? Então, a gente chega na IES, numa mesa como essa aqui, Fabrício me visitando nas férias, uma bagunça de papel. Não, antes. Tem antes? Tem, assim, ó, o Erickson, ele começou a fazer a feira do sindicato. E aí depois, se eu não me engano, na segunda edição, ele compra os direitos de realização da feira que ele estava fazendo, quando ele ganhou aquela coisa toda. E aí a gente tá lá de férias em casa, e aí ele fala assim, rapaz, o negócio ficou sério agora. Você não quer ir lá me ajudar, não? Aí eu falei, uai, qual que é o que é, né? Aí ele começou a contar o que era evento. Eu, zero eventos, zero, nada, nunca tinha. Já tinha participado, mas não tinha você noção vai do que era o evento. Então, aí o Erickson falou assim, faz o seguinte, é mais ou menos isso aqui, né? Eu falei, mas evento é projeto. Evento é projeto. Você já tinha especialização Já tinha uma experiência em em projetos, já cuidei de projetos grandes, bacana. Já trabalhei, para vocês que são de São Paulo, fica mais tangível, né? O aprofundamento do canal de Santos, eu estava diretamente envolvido na gestão dos 9 programas ambientais dele. Uau. Então, assim, são coisas grandes que eu estava acostumado, com cifras grandes, com gestão, inclusive, de relacionamento dentro de projeto, que existe muitos problemas para serem cuidados, além do financeiro e técnico operacional. Então, assim, era algo que não me assustava. E aí, quando ele trouxe o que era, eu falei, cara, eventos são projetos. E então ele falou, cara, pois eu preciso de ajuda nisso para você me ajudar nessa parte mais administrativa e tudo mais. Aí depois eu fui entender que gerenciar projeto não tem nada a ver com administrar empresa, né? Então são coisas completamente distintas. Mas a mesa ficou no radar aqui. Aí ele falou, aí eu falei, vou voltar para casa, vou conversar com a minha esposa, que a gente estava aqui em São Paulo, a gente estava casados há 2 anos aqui em São Paulo. Em lua de mel. Cara, mas assim, eu namorei 5 anos com a minha esposa, a distância, ela é Belo Horizonte, eu São Paulo. Casei com ela em 2010, ela veio pra cá. A gente, em 2012, eu fui pra Vila Velha. E aí ela ficou. Então, foi uma coisa meio conturbada, assim, né? Pô, de novo nós vamos ficar assim. Depois a gente vai se ajeitando. E a coisa deu certo. E aí ele falou, eu falei, Erickson, conversei com a Cacá aqui, eu topo. Mas ele falou assim, não, mas antes, vamos pra Vila Velha pra eu te mostrar de fato o que é. Né? Aí eu vou te explicar direito. Aí chegou na mesa. Aí eu fui pra Vila Velha. Cheio de papel espalhado. E assim, eu sempre o vendedor, sempre o cara, né, que vai pra rua, cara, arruma essa bagunça aqui que eu vou vender. Então eu preciso de alguém que enquanto eu estou vendendo, coloque a casa em ordem. Porque ali, o Paulo e Cláudia, era uma zona. Pessoa física misturado com... Era uma bagunça, até no nome da empresa era pessoa física ainda, né? Então, assim, era realmente uma eu presa ali, onde eu estava administrando, e o negócio já estava ficando interessante. Mas você teve o cuidado de perceber. Porque eu falo que dono... necessidade, mais que o cuidado, mas eu falo, né? Que dono é um problema. Dono é que nem o cara do Titanic, aquele senhorzinho, aquele velhinho que fica no leme, que o troço vai afundar, mas ele tem tanto amor pela empresa que ele vai ficar até debaixo d'água. Você teve a percepção de pedir ajuda. Isso. O que é difícil. E eu sempre tive esse desprendimento, né, do que precisava naquele momento. Né? Eu trouxe o Fabrício para ser 50% sócio da empresa. Eu falei, cara, eu acho que a gente não pode começar nada de parceria com diferença de níveis. Né? Tipo, eu sou mais dono, então aqui eu decido. Então a gente já começou assim, e nosso relacionamento enquanto irmãos, né, a nossa amizade, a nossa cumplicidade, me dava esse norte, essa percepção de que as coisas poderiam dar certo. Mas muito em função de necessidade. Eu acho que às vezes a necessidade te ajuda
a tomar decisões, né, que são coerentes, são importantes, né, porque ela te faz sofrer, né, e ali você percebe o que precisa ser feito e o que não precisa. Nesse momento aí de virada, né, quando eu chego, na verdade um pouquinho antes, quando o Herisson entra, assim, tem uma figura que é daqui de São Paulo também, que é o Sérgio, Exato. que ajudou o Herisson bastante nessa construção do evento que ele cuidava. E aí daí veio o nome IES, né, que é fizeram o IES porque é o Herisson e o Sérgio. Aí o Sérgio, ele era, de certa forma, o sócio inicial, né, e aí eu entro no lugar do Sérgio. Eu sou o Y. Assim, desde que a gente começou, né, eu e Sérgio, né, o Sérgio trabalhou na Messe Frankfurt como diretor comercial e foi um dos gestores, né, foi gerente comercial da FenaVem, que era uma feira de móveis. E a gente fez uma amizade na época, né, eu circulava o polo para abrir portas, né, para eles venderem esses espaços para os expositores da FenaVem, porque eu tinha esse relacionamento. E a gente fez uma grande amizade e essa amizade se tornou um CNPJ. Então, o primeiro CNPJ, o primeiro foi com o Herisson Matos Mendes, promoção de eventos, o segundo foi com o Sérgio como meu sócio. E aí eu preciso fazer um corte nessa linha do tempo aí, que eu acho que é o que responde a sua pergunta lá de trás de o que é IES. Né? E a IES, ela vem de uma percepção de que a gente poderia fazer algo diferente em termos de evento. E o primeiro evento que a gente fez foi um evento que já precisava ser um evento grande, foi um evento imponente. Na primeira edição a gente conseguiu, né, quase 100 expositores para uma primeira edição, era um número representativo, foi lá no Espírito Santo. Foi lá no Espírito Santo. E como em chamava? Vitória. Chamava Espírito Santo Móvel Show. Espírito Santo Móvel Show. Olha só o que tem pelo Brasil. Tem muita coisa. Muita coisa. E aí, futuramente, eu comprei, né, do sindicato o direito de realização desses eventos, em parceria com essa revista Mobile, que era com a editora alternativa, né, que era a Mobile, e a gente fez um projeto de continuidade do evento. Só que nesse meio tempo, eu comecei a entender um pouco mais de evento. E quando eu disse que a história começa em 2009, ela efetivamente começa em 2009, e ali em 2009 eu vim num evento, eu não sei se o nome era Expo Solutions, era um evento que tinha no Pudim. Não tinha esse no Pudim? Foi aqui também depois. Já foi aqui? Do Marcelo? Não sei de quem era. Expo Solution. E eu sei que nesse evento eu vim para cá para poder conhecer fornecedores, não sabia nem quem contratar. Sim. Né? Na cadeia produtiva. Exato. E ali eu fiquei hospedado no Holiday Inn e eu olhei para o lado, estava o pavilhão de eventos, né, na época o antigo AMB ainda, embalado para presente, literalmente, acontecendo um evento que se chamava Super Casas Bahia. Super Casas Bahia. E aí não pôde ser aqui. Era para ser aqui, não pôde ser aqui, porque ele feria algum dos princípios básicos que a gente tem de Center Norte, que é não fazer concorrência com quem já aqui está. Então, a Casas Bahia tinha loja no Center Norte, mas também tinha Ponto Frio. Mas e aí? Também tinha outras lojas de varejo, e aí a gente não podia receber. Entendi. É que é máxima, tá? É do grupo, e assim a gente segue até hoje na vida. Se tiver que fazer concorrência com alguém que está em casa, a gente não faz. Só foi um parênteses aqui. E importante. E assim, quando eu cheguei e vi ali, eu falei, cara, minha escola não tá, né, com todo respeito ao evento que estava acontecendo, eu falei, a minha escola não tá aqui no evento, a minha escola tá ali. E ali eu consegui enxergar um negócio que para quem, né, olhava de fora e que não entendia nada de evento, foi perceber quando um evento é construído para atender a necessidade do visitante. E que eu falei, cara, é isso que eu quero ser da vida. Eu quero ter um produto. Peraí, que agora você tocou num negócio que a gente vai seguir por um outro caminho aqui. Até agora a gente está falando das pessoas, agora a gente vai falar do profissionais. O que acontece é que você teve uma percepção, deixa eu ver se eu entendi, de que você estava olhando para o evento da Casas Bahia, que tinha uma necessidade de queimar estoque no final do ano, fazer uma grande queima, uma grande venda. Uhum. E que era diferente do que você estava vendo até aquele momento de fabricante tentando vender sozinho. É isso? É bem isso.
mas com uma visão, cara, é que não existia esses termos na época, mas aquilo era um grande marketing de experiência, né? Claro, desde você chegar num lugar onde está todo fechado e coberto como um presente, cara, um grande tinha presente. pocket shows onde você não comprava o ingresso, você trocava em produtos que você comprava. Eu cheguei de mala, não podia fazer o check-in no hotel antes ainda, né? Assim, no evento não tinha guarda-volumes ali, tinha aluguel de carrinho, tinha praça de alimentação. O evento foi constituído, assim, quem entrava ali e falava, aqui tem tudo, né? E eu falei, cara, esse é o lance, porque não era o expositor de TV que era o grande ator do negócio. O ator, né? Era Exato, você, o visitante. Exato, o visitante, cara. E eu falei, cara, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. E se eu conseguir fazer isso B2B, eu acho que eu venci. Né? Era uma ideia lá atrás de falei, cara, como é que eu posso, de alguma forma, levar para o que eu já faço isso aí, né? Até porque... Eu vou até falar uma coisa, vou segurar aqui. A única feira que a gente vai que o promotor oferece água para os seus visitantes é no Yes. Não, água, né? Calma. Que não oferecem. Que oferecem ainda, eles colocam também um lanche, né? Buffet. Ou seja, um buffet para os seus expositores e visitantes. É na Yes. E aí, quando vocês vieram para São Paulo, né? E aí nossos colegas, todos nós vamos nos visitar, né? Para saber como é, todo mundo fala, nossa, que diferente. Mas eles colocam isso, mas é isso que faz ser diferente. Então, esse é o ponto. E nem sempre foi assim. Foi, mas talvez diferente. Então, isso que o Herisson falou, se você pegar nessa mesma época, as feiras de móveis, elas eram dos polos produtores. Então, você tinha o pessoal de Arapongas, da Móvel Sul, Rio Grande do Sul, você tinha o BAT, tinha a FEMUR. Então, você tinha sempre as feiras de polo, que era feita, a própria Espírito Santo Móvel Show, que era do polo de Linhares. Então, a indústria fazia a feira. E quando você visitava essas feiras, a percepção era que a feira era feita para as indústrias receberem os lojistas. Então, era feita do ponto de vista das necessidades do expositor. E o Herisson, ele começou a quebrar isso, logo que eu cheguei, ele já começou a quebrar isso até para mim, sabe? Cara, a nossa feira não é voltada para o expositor, é para o visitante. Então, tudo que a gente fizer é voltado para o visitante. E o expositor teve uma quebra de cultura, né, no nosso setor, a entender isso, né? Foi doloroso eles entenderem isso. E essa questão, por exemplo, do buffet era algo que antes a gente entregava um pacote completo, com o buffet inclusive, mas o buffet era servido dentro dos estandes, assim como era feito nas outras feiras tradicionais. Então, os lojistas começavam assim, cara, eu passei e falei, mas como, você tem comida? Não, mas é porque para eu comer eu tenho que entrar no stand do cara, eu não quero entrar, não quero comprar às vezes, e eu vou ter que entrar só para comer, e o cara não me larga. Então, a gente falou, opa, então vamos mudar. E aí a gente começou a trazer o buffet para fora dos stands. E aí que eu falo assim, que então houve uma quebra, porque nessa hora as indústrias falando, mas que absurdo, como assim? Não vou ter nada para servir dentro do meu stand? Não, inclusive não vai ficar sujo, não vai ter resto de comida, não vai ter resto de papel, não vai ter papel, nada. Assim, vai ficar tudo no corredor, e você vai poder atender o cara. Se vocês quiserem comer, vocês vão também até a mesa, tá no corredor, tá aqui. Vocês não vão perder nada com isso. Então, a gente vai... Isso é um exemplo de milhões de exemplos eu vou juntar... em que a gente jogou assim, cara, o foco é na experiência, na necessidade do visitante. Então, eu vou juntar com uma coisa aqui que eu me toquei aqui. Você sabe que assim, nós temos aqui que aconteceu agora recente, é o maior evento supermercadista do mundo, se não um dos maiores de alimentação, um dos maiores de alimentação também do mundo, que é a APAS Show. Perfeito. A APAS, todo mundo quer saber qual o segredo, né? Como é que a APAS se tornou este evento gigante? É lógico que a gente tinha que perguntar para o próprio pessoal da APAS, falar para o Carlos, para o Rodrigo, para alguém falar. Mas eu tenho uma ideia. A APAS nada mais é do que o visitante reunido, grosseira a minha definição, tá? Entenda o que eu vou dizer. A APAS é o visitante que se reuniu, que se organizou para fazer um evento, para fazer uma feira.
Porque quem é o público consumidor na APAS? É a própria APAS. Ou seja, o supermercadista. O evento é feito para eles. Eles como visitante. Não é diferente do que vocês estão falando. Ô Paulo, não é diferente de nenhum evento. Todos os eventos, se você levar, a finalidade é essa. O que muda é você, enquanto organizador, se preparar para isso, se organizar para isso ou não, ou ter essa percepção ou não. Ou tomar essa decisão. Exato. E tomar decisão com esse... Você sabe, Mas é coragem. Aí que tá. Isso é Lembra que eu coragem te falei? e dinheiro. Isso já bateu de frente com muito interesse, cara. Põe Já, coragem. já. Mas vamos lá. Lembra que no início eu falei que era a questão da necessidade? Uhum. Quando eu saí para vender o meu, sei lá, o segundo ou terceiro evento, que era um evento bianual, né? Quando a gente saiu para vender o segundo ou terceiro evento, não vou me recordar qual que era aqui ainda, eu chegava para um cliente e falava, Cláudia, para sua empresa, venho aqui para renovar com você a participação no próximo evento. Aí você me falava assim, eu não vou gastar, vou chutar aqui, né, 300 mil para participar de uma feira no Espírito Santo, porque eu já tenho a feira de, sei lá, de Minas, quando era a indústria de Minas, ou do Paraná, quando era do Paraná, né, já tem a FENAVEM, já tem as feiras que existem, tal. Eu não vou gastar mais 300 mil para fazer isso. Eu falei, 300 mil? Porque minha conta era 30, né? Tô fazendo conta de padaria aqui para ficar mais fácil. É 10% disso que você tá falando. Não, Erison, 30 é com o evento, com o chão. Aí tem não sei quanto de KVA, mas não sei quanto de buffet, mas não sei quanto de stand. Gente que vai viajar, mais hospedagem. E eu falei, cara, eu tô perdendo. E a minha percepção é de que eu não vou fazer por conta do investimento. Certo. Eu falei, cara, mas peraí, eu tô perdendo o meu cliente pro meu parceiro, que era o oficial de montagem, o oficial de buffet, o oficial de tudo que tinha ali, né? Ele estava comendo pedaços daquele orçamento. E ele não Pedaços tinha... maiores. Bem maiores. Maiores do que o seu. E ele não quis nem falar isso. A realidade sempre hoje foi. em dia não mudou Mas muito. sempre foi. Não, Sempre continua foi. sendo Continua assim. sendo. E aí, quando essa conta era feita, eu falei, cara, a preocupação desse parceiro oficial, ela é oposta do organizador do evento. Então, assim, aqui vão ter muitos associados de prestadores de serviços que vão estar ouvindo, né, o podcast e, assim, ser oficial traz uma responsabilidade que não pode ser, cara, agora que eu sou oficial, eu vou nadar de braçada e vou cobrar o preço que eu quero. Porque são essas atitudes que, no final, contribuíram para que a gente mudasse de postura e oferecesse um novo cenário. E aí eu falei assim, cara, se eu estou perdendo, né, por algo que não é culpa minha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí veio o supletivo aqui, resgatou essa ideia. Eu falei, cara, qual é o sentido disso? Qual é o propósito de tudo isso aqui? Não é a gente reunir lojistas do Brasil inteiro? Né? E a gente já viu um pouco com esse comportamento que o Fabrício começou a falar de uma que a gente chama da estratégia do shopping center, né? Onde tem consumo, vale a pena você investir. Diferente das feiras que existiam até o momento, que eram feiras construídas para atender a necessidade do polo, inclusive a que eu fazia. E aí a gente começou a propor operações mais enxutas do ponto de vista de investimento, e que foi a grande virada de chave, e a gente inclusive tem os direitos autorais desse formato, que é o formato showroom, onde você tem todos esses serviços inclusos. Eu falei, então se eu for perder, eu vou perder para mim mesmo. Então eu quero construir um formato... Ninguém pode ter stand construído, Ninguém. correto? E aí foi onde a gente realmente tem essas barreiras, né, de choque de cultura, né? O cara falou, cara, mas como assim que eu vou virar o meu produto? Porque a gente derrubou as paredes. Literalmente, eu falei, o que é o custo de um stand? A exposição é só um móvel. É um móvel. Aí, central, O né? custo, Você tem o custo de um estante é o piso elevado, que o PO execra. Que no deles não tem. Então, o custo de um estante são as paredes construídas e autoportantes. Que também não tem. Esse é o custo. Agora, só que quando a gente fala assim, parece que a gente está jogando contra a cadeia produtiva. E não é verdade. Porque existe uma questão de reinvenção. Tudo precisa ser reeditado e reinventado. A gente está entrando numa fase muito pesada do controle de materiais recicláveis ou sustentáveis. E isso, cada dia mais, vai te cobrar. A cobrança vai ser cada vez maior que você tenha, dentro do seu evento, uma cadeia sustentável. E ser descartável não é ser sustentável. É apenas uma faceta entre aquilo que você utiliza e joga fora,
alguém recicla. Mas não quer dizer que você reutilizou no estado e na forma que se encontra. Então eu entendo que a cadeia também vai ter que se reinventar em cima dessa atitude mais de ESG, que não é só porque é bacana ou porque traz selo, porque os materiais são finitos, em algum lugar ele vai acabar. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente, né, existe realmente essa preocupação de jogar contra a cadeia, mas eu nunca disse que a gente faz um evento sem montadora. Eu nunca disse que a gente faz um evento sem montagem. É realmente uma reinvenção do processo. E você definiu qual o padrão do seu negócio. É isso. E aí você vai ter fornecedores que vão se adequar ao padrão do seu negócio. O que era o Super Casas Bahia? Ele não tinha uma construção de stand, ele era uma grande loja. Esse era o conceito showroom. Tem uma pergunta aqui que a gente faz, que é exatamente essa, né? Uma coisa que vocês estão vendo que ninguém tá... Vocês já falaram várias coisas que muita gente não está vendo. Eu acho que basta quem está acompanhando aqui pegar, não é não, Cláudia? Eu acho. Um monte. Mas eu quero saber, antes da gente ir para as partes pessoais, que eu ainda quero fazer uma pergunta, como que vocês fizeram a expansão? Como é que foi todo esse processo? Quantas feiras hoje, quantos eventos a IES hoje promove, organiza? E como que foi esse processo de expansão? Porque tem que ter muita coragem para expandir. E como que foi esse processo também dos irmãos, sócio, entrarem nesse risco juntos? Vamos lá. É importante a gente falar assim, a gente não tem muito segredo, né? A gente começou esse evento que a gente fazia, que era um evento de 2 em 2 anos, faturava na época 1.600.000 a cada 2 anos. Talvez, né, 10 anos, 12 anos depois, a gente tenha alcançado aí mais de 10 vezes esse resultado, com um modelo muito mais enxuto. E para chegar nisso, né, nessa expansão, nesse crescimento, sempre teve um planejamento muito forte, né? Sempre teve uma crença muito forte do que é possível fazer e uma percepção, né, do que o mercado absorve que a gente faz. Que às vezes a gente quer crescer 10 vezes, mas não tem espaço para isso. E a gente conseguiu atacar as deficiências do nosso segmento. Então, ninguém mais queria fazer feiras, porque era um investimento muito alto em infraestrutura, era realmente uma guerra de ego, era quem fazia um stand mais bonito que o outro, e essa percepção do visitante que nos norteou. Eu comecei a visitar eventos com os meus visitantes, né, com amigos lojistas, e perceber o que interessava para eles, e isso aí eu falei, cara, tudo isso que você falou que é o que representa um custo de um stand, para o visitante... Não tem tanto valor. E quanto menor o visitante, né, quanto menor ele é em termos de estrutura e de tamanho, em algumas praças principalmente, esses stands muito imponentes mais assusta do que atrai. E essa percepção de que o grande ator do negócio deveria ser o produto exposto e não a indústria que fabrica, é uma coisa que nos direcionou e nos permitiu a enxergar a nível nacional, no primeiro momento, quais eram esses centros de consumo que cabiam a esse formato. Então, a gente tem aí uma vantagem de ter um país, né, com uma dimensão geográfica gigante, onde você tem diversos Brasis espalhados e que são mini Brasis, né? Então, você vai para dentro de São Paulo. Cara, São Paulo é um país muito grande. Mas tem espaço para todo mundo, não é? Tá, chegou também um ponto que eu enxergo isso como um ponto de virada importantíssimo. Chegou na mão do Eris algumas informações. Conta pra gente, não é isso que a gente quer saber. Quer saber isso. Chegou na mão do Eris o mapa da mina, mentira. Chegou na mão do Eris um estudo de número de lojas no Brasil por estado. Aí ele olhou para aquilo e falou, peraí, aqui cabe mais um. Por quê? Nos eventos de polos, eventos grandes, a visitação é nacional. Só que os grandes de longe vêm. Então, mas os pequenos não. O pulverizado pequenininho ficava mais na mão de pequenos eventos de representantes. Ele falou, cara, o nosso evento, ele não tem uma dimensão de um nacional, mas ele é muito mais profissional do que um evento de representante. Então, a gente pegou
uma vez, então cabe aqui. Então, em Belo Horizonte, a gente atendia lojistas do Rio, do Espírito Santo. Então, quando a gente foi para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, então ele começou a mapear o Brasil. Começou a achar as veias onde fazia sentido, vai conversando com os clientes e hoje tudo. São quantos? Hoje são 7 eventos. 7. BH? E a gente fez o caminho contrário, né? Sim. Que a gente... não começou em São Paulo. Todo mundo falava assim, e São Paulo? São Paulo era um desafio grande, né? Era um desafio enorme. E a gente falava, ainda não, até que veio... eu não sei o quanto Lumertz participou disso, né? Mas para mim me encorajou bastante uma conversa que eu tive com ele. Fernando Lumertz. E na época, aí ele sempre falava São Paulo. E teve uma época que a gente falou assim, cara, vamos encarar São Paulo. E aí a gente já tinha, já tinha um mercado. Aí vir para São Paulo ficou... a gente ficou com mais coragem, que é o que você falou, né? De assumir esses riscos. Porque como que você assume esse risco, cara? Cara, 50%, 50%, é tudo nosso. Eu quero saber dos perrengues. A gente tem uma ideia... Eu quero saber da parte legal. A gente tem uma ideia que fazer um evento mais enxuto é ser pequeno ou é ser pouco representativo. Infelizmente, tem um pouco desse paradigma. Nome de 3, 4, 5 expositores que vocês têm hoje, grandes, bons. Todos são. Castor, Itatiaia. Olha o nome das empresas, poxa. Que mais... Assim, Ren, Lopas. São várias. Eu sou do comercial. Se eu falar, deixa eu falar. Deixa o Fabrício falar uma vez. Eu acho que assim, tem... Deixa eu explicar o que eu quero com a minha pergunta. Todos os estandes são praticamente iguais, certo? Mas gazinho, sabe? Sim. Então, assim, gente que tá... Vou falar, tem uns que estão mais na televisão. Assim, mas eles também torceram o nariz no início, eu imagino. Muito. A gente chegou em situações, por exemplo, Paulo, eu me lembro de uma grande indústria. E eu chegando, ele falou, cara, eu não vou colocar meu produto de frente para o produto. Porque o showroom tem isso, né? Você derruba as paredes e você coloca lado a lado concorrentes. Né? E o cara falou, não, eu não vou colocar meu produto né, do lado do produto do meu concorrente. E eu falava assim, cara, como é que você acha que seu produto está na loja? Tá igual, né? Tá exatamente dessa forma. Mas foi um choque. E aí eu vou te dizer que eu tive com certeza um respaldo do sindicato de falar, cara, se der errado você tá ferrado, né? Eu não vou xingar aqui, mas falar outras palavras, se der errado você tá ferrado. Mas nós vamos te dar a carta branca para você errar, porque eu já vinha construindo isso. Quantos metros hoje tem a feira de vocês aqui em São Paulo? Vamos colocar, né, de área bruta aí, 45 mil metros quadrados. Né? Legal. Quantos dias de montagem? Agora estou indo na prática da coisa. Vamos lá, nós temos 4 dias de montagem. 4 dias, sendo que o terceiro dia é o dia que todo mundo vai lá e recheia. 45 mil? Não, o terceiro dia todo mundo vai lá para rechear, certo? Certo. Então são 3. Não, são 3 dias do expositor e a gente um dia monta a nossa parte. Então, são 4 dias de montagem. Sendo que 3 é para montar o espaço. Produtos. E 1 você vai destinar para o expositor colocar e rechear o stand. Ao contrário. Hoje é o contrário. Porque você não tem mais essa parte de montagem do espaço. Então, eu vou em um dia, a gente coloca carpete, a parte elétrica, o que a gente coloca de comunicação. Então você foi para o lugar que eu adoro. E aí depois entra os expositores. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos acompanhar a montagem de uma feira, foi a convite do seu Abdala, da Francal, para acompanhar uma feira de parques infantis em Orlando. Entro no Hora de Count, no primeiro dia de montagem, a primeira coisa que eu vejo chegando no pavilhão é a instalação de carpete. Antes de qualquer coisa, instalou carpete. Las Vegas, quando a gente foi também. A gente faz isso. Então, mas quem mais faz isso? Eu não conheço. Então você está dizendo para mim o caminho que eu quero traçar como negócio. Caramba, se a primeira coisa que entra é o carpete, é sinal que todo o resto é limpo. Porque geralmente a gente coloca o quê? A última coisa, o carpete. Concorda ou não? Total. Nas feiras. Então você faz o processo... Você tá olhando? Mas deixa eu te falar, a gente no Rio de Janeiro uma vez... Vocês estão numa vanguarda. Não, muito legal. Sensacional. No Rio de Janeiro, uma vez, o stand dos expositores, porque é carpete, né? Carpete vermelho para passadeira, e o stand hoje é cinza. A cor do stand já foi branco.
carpete branco. E Então, não a única- tinha problema? Cara, na verdade você diminui a vida útil dele, mas a gente conseguiu usar por alguns eventos. Ó, porque a primeira... Não, mas você... lindo, cresce. Mas O que diferencia... O que diminui a vida útil. A feira que eu acompanhei, o que diferenciava a rua do stand é que no stand tinha uma espuma por baixo do carpete que transformava o carpete num ponto mais agradável de Fofinho. pisar, mais fofo. Entendi. Hã? Entendi. Aí eu perguntei, por que só no stand é que tem esse fofinho? Para as pessoas se sentirem melhor e querer ficar no stand mais tempo. Legal. Pô, até nisso o americano pensa com mais clareza, porque ele está pensando no visitante, não no expositor, Perfeito. não no mercado. O mercado está lá para comercializar produto, não para se mostrar como sendo Então, imponente. vamos para as fofocas que Eu vocês adorei querem, isso. assim. Eu quero. Eu tô passando tempo Pra para vocês, começar, mas até assim, hoje, demais. até hoje a gente sofre com isso. É que nós somos porque, dois, assim, então nós vamos 2 a horas. gente, tá certo. a gente vai contratar o espaço de vocês por metro quadrado, Certo. né? E hoje eu vou vender um espaço para eu explicar para o meu cliente que há 30 anos faz a contratação de feiras onde ele compra do organizador por metro quadrado, e aí ele compra da empresa de montagem um metro quadrado, tudo é por metro quadrado, de que eu não sou um vendedor de metro quadrado, e que se a gente fosse comparar e levar, por exemplo, para hotel, você tem o hotel e tem o resort com tudo incluso. O all Sim. inclusive. All inclusive. Então, assim, eu estou no all inclusive. Então, não faz sentido eu cobrar por metro quadrado. Imagina, assim, que um espaço de 100 metros quadrados, que foi uma das perguntas que você fez, é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Tem empresas que têm produtos maiores, que têm uma necessidade maior de espaço. e tem outras que são empresas Mas a formatação do ambiente... É muito sim. homogêneo, É aí né? que tá. O que é hoje a entrega que a gente faz? Uma comunicação visual padrão, que é uma torre central, né? Uma parte central, que é onde vai estar a logomarca da empresa expositora, padronizada para todo mundo. Eu vou Entendeu? pedir para o Fábio colocar, o pessoal da R1 colocar a imagem da sua feira aqui para a gente poder... pode visualizar, ser, Tá pode ser. falando tanto, Isso, É, a gente tem uma Eu imagem, nunca fiz isso, hein? É a primeira vez que a gente está fazendo, mas eu acho que tem que tem uma colocar. imagem de um drone dentro da última edição aí, bem legal, que dá essa visão do que é o evento. E o que muda um espaço de 60 metros quadrados para um de 80? 20 metros quadrados de carpete. Seria justo eu cobrar, né, essa diferença proporcional no metro quadrado? Carpete não é barato, né? Hoje está caro, Tá caro. mas mesmo assim não é o que representa de custo. Então, qual foi o primeiro raciocínio? Que a gente era muito mais um loteamento, entendeu? Um condomínio do que uma feira tradicional por metro quadrado. Começou a falar a palavra que você gosta, É Paulo. porque eu uso isso aqui. Cara, mas faz Isso muito aqui, a única sentido. forma que eu tenho de explicar. Quando eu vim trabalhar aqui, eu tinha que explicar para os meus amigos o que eu estava fazendo. Eu falei, imagina se você tivesse comprando um terreno e feito um loteamento e construído a rua, tal, saneamento básico. Eu tentei explicar assim, porque é a forma mais simples, que é o que você está falando. Eu vendo por cotas. É. Tipo, o seu lote custa X, não é porque ele tem 10 metros quadrados a mais que ele vai cobrar. E às vezes você vai ter contas onde você vai falar, cara, eu vou conseguir pagar não é menos. proporcional. Sabe o que fica claro para mim? É que assim, o nosso negócio ele é muito diverso, ele é muito expressivo, porque a gente mexe com o resultado de grandes empresas, ou de pequenas empresas com grandes negócios, né? Até parafraseando um pouco o Abril. Mas assim, e você tem que ter essa preocupação, vocês têm essa preocupação, acho que estão de dar oportunidade para que todos tenham a mesma exposição dentro do mesmo benefício, que é estar junto numa grande feira. Acho que esse é o grande barato de fazer negócios no movimento de feira, que para mim é a maior e a melhor ferramenta de fomento mercantil que existe. Não tem outra. Live Marketing, pode chamar do que você quiser, mas eu continuo achando, eu caí num mundo que eu sou apaixonado por isso, pela oportunidade e principalmente pela maneira que você tem de fazer negócios de várias formas. Eu acho que não existe aqui muito o certo ou o errado, mas existe o que eu faço, eu estou entregando o meu melhor. Eu acho que é isso que vocês fazem, vocês entregam o melhor, não só o que é possível. É isso que eu estou nesse lugar aqui, Você falou escutando vocês conversando. sobre o carpete, que é mais macio. O que muda do espaço do expositor para o corredor é a cor. Eu delimito a área do expositor com um carpete de cor A diferenciada. marcação de piso está no carpete. Está ali no carpete, exatamente. Aí ele só chega e coloca o móvel. Isso, Isso. Estilo inclusive, americano. isso é uma dificuldade para aprovação do evento, porque Por quê? porque vocês têm regras, aí vocês
diretamente as venues têm regras de circulação, de a área, rota de fuga. Cara, eu não tenho Não tenho rua. uma rua. Eu tenho uma passadeira, mas não é uma rua. O comportamento aberto, do né? evento, Paulo, é um comportamento onde eu saio da entrada, se eu quiser atravessar ele no meio, eu só vou desviar de um produto. Ele não é outro um no fluxo meio. canalizado, Ele- né? exato. Ele é difuso. Cara, imagina né? você entrando numa loja. Você tá entre produtos, Onde você, de repente, está no setor de eletro e daqui a pouco você está no setor de colchões. Aí o problema não está nas venues, na verdade, para entrar no corpo de bombeiro que Está tem na que entender. dificuldade de compreensão do modelo. Então, assim, Mas tem um lado não é ruim só, do não é negócio. só dos bombeiros, não, porque quando a gente conversa, né, nesse âmbito aí de aprovação e tudo mais, essa virada de entendimento, porque é muito padrão, né? Então, esse entendimento também, você fala, calma, pensa um pouquinho diferente. Não, às vezes pra gente chegar. não é só pensar, existem comportamentos legais que a gente precisa cumprir. Eu não estou me defendendo Não, previamente. não, Eu eu estou me compreendo. defendendo previamente, sim. Eu Não, estou. Não, mas eu eu entendo. não estou nem O jogando a Paulo nem responsabilidade pode falar para você. diferente, né? Venue e o BRAF. Não Tem dá. que ser assim. Eu acho Não que é dá. assim. O que eu tô Olha. querendo dizer é que, assim, que dentro desse formato que a gente encontrou, existem quebras de paradigmas diárias, inclusive de quem entende de evento, Sim. porque é algo realmente diferente de tudo que a gente faz. Só que esse diferente, ele não é um diferente aleatório. Aí quem é um outro promotor de eventos que está ouvindo isso aqui vai falar, cara, mas espera aí, como assim? Como assim eu vou mudar o formato do meu evento e ir para isso? De novo, tudo parte de uma conveniência e de uma necessidade. Eu tinha um momento da minha empresa onde eu comecei a ouvir não para o que eu fazia. Eu não era um modelo de sucesso que as pessoas me queriam e que eu vendia, o preço que eu colocava estava resolvido. Então, assim, eu não sou o cara, né, que falou, agora eu vou romper qualquer barreira e vou fazer algo fora da casinha. Não. Era um entendimento de necessidade, que a gente precisava fazer algo diferente, o momento pedia. Lógico que teve uma percepção, né, do que era um evento com a necessidade de atender as necessidades do visitante e não somente as necessidades do expositor. Tinha uma visão do que esse visitante valorizava e do que não valorizava. Tinha uma visão do que o expositor considerava fundamental para ser mantido, o que ele descartava. Tinha regras. Eu posso fazer o mais básico possível, desde que eu coloque todos em condições iguais. Se eu não criar esse crivo, se eu não criar essas regras, você não tem. Mas deixa eu tangibilizar isso. Em 2013, foi o primeiro evento em grande escala nesse formato. Em 2012 já teve um grande showroom. Já teve um menorzinho na Bahia e tudo mais. Um grande showroom. Um grande showroom que foi em Belo Horizonte, o primeiro, né, em grande escala. E aí esse showroom, depois dele, eu considero o primeiro, quando foi em 2015, a gente estava, se eu não me engano, com 5. E um deles em Campinas. E em 2015, que o nosso mercado olhou para a gente e falou, agora nós entendemos o que vocês estão fazendo. E agora eu quero participar disso com mais frequência. Porque nesses 3 anos, foi um período da gente criar essa cultura, quebrar essa barreira e mostrar, de fato, qual que era a importância desse tipo de evento. E é o que o Erison falou. É um pouco o que eles enxergaram, um pouco do mercado naquele momento estava favorável para um negócio que a gente já tinha pronto e já estava testado. Vocês criaram um conceito. E aí, toda vez que se cria um conceito... Na hora que surge a oportunidade para aquilo desabrochar, a gente já estava com isso. Cláudia pediu para contar fofoca. Nosso tempo vai acabar, eu não vou contar. Vamos deixa lá. eu falar. O tempo. Eu vou te ajudar. Quer ver assim? Quando a gente fala de mercado. Quando a gente fala de mercado, só um pouquinho. A gente já passou por todas as perguntas que nós iríamos fazer, porque vocês já responderam todas. Que era o que você está vendo no mercado de eventos que a gente não está vendo, o que você viu, né? O que você acha que faz falta no nosso negócio. Vocês já responderam. Dicas para quem quer fazer um evento de sucesso, vocês já deram. Tá tudo aqui. Então agora a gente pode ir tranquilo para as fofocas. Pode ir? Obrigada. Não, é porque vocês estão tentando escapar, na verdade, né? Eu quero saber o que rola quando irmãos trabalham juntos, no momento do perrengue. Porque vocês são muito tranquilos, muito legais, mas como é que vocês resolveram aí essas questões? Esse eu quero saber. Posso começar? Lógico.
Eu vou Vamos lá. desmentir mesmo. Importante, né? Eu começo a empresa em 2009, em agosto de 2009. O Fabrício acaba de dizer que a gente começa a ser validado em 2015. São 6 anos de aprendizado e de muita dificuldade, né? Eu não sei o que vocês entendem de um estado pequeno como o Espírito Santo, onde chega um forasteiro, um mineiro, né? A história do Espírito Santo inteira é de invasão. Mineira. Até Mineira, hoje. Inclusive. E mineira. Mineira em Guarapari. Vamos lá que é muito mineiro. a invasão. Muito mineiro da mineiro. praia, né? E então, assim, a gente passou por todo esse processo de dificuldade, inclusive o nosso processo de entendimento, né? Teve um momento que a gente estava no Espírito Santo, o Fabrício, né, nessa situação da Cacá morando aqui em São Paulo e ele lá, né, depois de um tempo ainda, né, de estudo, antes deles casarem, de morando à distância, que eu acho que é o grande segredo do casamento, essa distância acaba ajudando muito. Imagina. E aí a gente teve esse momento de falar, cara, ele queria ter filhos e não tinha o suporte de pai e mãe, né? Nem da parte dele, nem da parte da Cacá lá. E ele falou, cara, meu foco não é o Espírito Santo. E chegou esse momento que a gente falou, cara, e agora? Vai cada um por um lado? Ele queria ir para Belo Horizonte, eu queria ficar ali no Espírito Santo. Eu falei, como é que nós vamos resolver isso? E aí, de novo, veio a figura do Sérgio, cara, que veio para lá e veio como um consultor, olhou para a gente e falou, cara, né? Eu acho que o que ele quis dizer, embora não tenha dito com essas palavras e a gente entendeu muito rápido, é de que organizar um evento não significa necessariamente você estar inserido no local onde ele faz. Até porque tudo é, né, terceirizado, você sabe muito bem disso, né? Vocês não são organizadores de evento exclusivamente, né? Então, assim, eu não sou o dono do Center Norte, eu contrato o Center Norte temporariamente para fazer isso, eu posso fazer isso de qualquer lugar do Brasil. E esse entendimento de que a gente poderia trabalhar em conjunto em lugares diferentes, até a gente chegar nesse entendimento, foi um momento de quase de ruptura da empresa mesmo, né? Até que o Sérgio conseguiu falar, cara, as competências são complementares. Elas não são as mesmas. Aqui, ele não importa e aí onde. ele começou a mostrar, cara, o que cada um precisava, por exemplo, para se a gente fosse seguir separadamente. E o Fabrício precisava de um Érison, o Érison precisava de um Fabrício. Eu falei, cara, mas a gente já tem um ou outro. Que legal. Né? E nesse momento, tô contando da parte bonita, Sim, né? Na verdade, sim. não foi tão simples assim. Não, A briga foi, leva essa parte para lá e leva para cá. E ele falou, cara, o Sérgio falou, cara, se vocês perceberem, são duas competências diferentes e complementares. Se vocês à distância conseguem gerenciar isso, as coisas funcionam. Então a gente viveu um home office, uma comunicação à distância antes da pandemia. Vocês são precursores. E quando vem a pandemia, assim, ficou mais leve, né? Ah, cara, isso que eu ia te falar. O plano de futuro a gente fez de trás para frente, né? Normalmente se faz um grande evento em São Paulo e você vai pegando e fazendo, né? Roadshows. É que nem uma empresa, você monta ela aqui, depois você... Vocês já fizeram tudo separado. A gente Ainda me resta uma pergunta, hein, Paulo? Não, peraí. Eu quero escutar do Fabrício a questão. Eu já entendi que vocês se dão mais bem do que se fosse só irmãos. Deixa eu te falar assim, ó. Assim, vocês têm sinergia de trabalho. O negócio era nosso. O negócio era nosso. A gente não tinha muitas pessoas que ajudavam a gente desde o início, assim. Hoje tem, né? A turma hoje é que toca o negócio, então a desfalar, eu e o Érison, a gente fica aqui fazendo podcast, bater um papo e cuidando do negócio de outro jeito. Mas no início, como eu falei, minha primeira venda, por exemplo, o cara estava descarregando sozinho. Eu fui lá ajudar ele a descarregar os móveis dele. Aí o Érison falava assim, você tá fazendo isso aí pra quê, cara? Eu falei, por quê? Eu não tô fazendo nada. O cara tá precisando de ajuda. Eu fui lá ajudar ele. Eu falei, mas você vai se lascar amanhã. E aí foi nisso. E aí, no outro dia, eu me lasquei, né? Não tava conseguindo andar. E aí ele falou assim, viu, calma, cada um cuida do seu negócio. Então, eu fui aprendendo com ele sobre como fazer evento, a parte operacional. Eu fui ensinando, de certa forma, para ele, né, uma parte de organização. Quando eu falo de planejamento, qual a importância de algumas coisas. Então, no início, a gente passou por diversas dificuldades que a gente foi superando junto. Teve lugar que a gente fez evento em Feira de Santana, em que a gente teve que pegar o ventilador do expositor e colocar no disjuntor para não deixar o disjuntor baixar, porque a estrutura não era bem legal. Então,
Nessa coisa de entregar tudo pronto, a gente já se aventurou em entregar, inclusive, as paredes pro pessoal da cozinha que vai pendurar as coisas. Então, a gente, além de entregar o espaço, a gente entregava as paredes. A gente, vamos fazer isso? Vamos. Então, depois a gente viu que era uma bucha entregar essas coisas. Então, a gente, nesse processo de maturidade, a gente também foi atrás, ver outras feiras fora para aprender. Nesse processo todo, a gente errou em um monte de coisa, a gente melhorou outras coisas que nós acertamos, e tudo numa cumplicidade muito orgânica, sabe? Bem orgânico. Então, assim, existem as diferenças de temperamento, existem as confusões entre o que é ser irmão, quem é o sócio, mas a gente sempre teve muito claro pra gente quem que é cada um, quem é ele, a importância dele no processo, qual é a minha importância no processo, e a gente sempre respeitou isso. Sempre tem momentos de dividida, sempre tem, mas a gente soube passar por elas, eu vejo dessa forma. Que legal. Até hoje, né, quando a gente se separou das unidades, ele ficou com marketing e vendas, eu fiquei com operação e com o financeiro da empresa. Mas eu não faço um evento sem as ponderações dele. E ele não faz a parte dele sem as minhas ponderações. Então, eu falo, né, que eu escrevo da direita para a esquerda, ele escreve da esquerda para a direita, mas que nós estamos escrevendo a mesma coisa. Não, que assim, eu uso o Erison Matos e ele usa o Fabrício Mendes, né? Que eu sou filho do pai e ele fala filho da mãe. Falei, eu sou filho do pai e ele é filho da mãe. Olha, esse papo a gente vai pular pro final. Não, eu vou ter que falar um negócio, Edson, vai falar. porque é uma pergunta muito séria que eu estava aguardando até o momento, esperando que saísse ao longo desse podcast e não saiu. E no caso seria diretamente para o Fabrício. Eita. Vamos lá. Quando que você virou mestre capoeirista? Nossa, não, mestre não sou. Peraí. Onde você tirou esse negócio de capoeira, velho? O podcast quer saber. Eu faço, não, mas... O podcast quer saber. Ele vai falar que ele é tricampeão mineiro de mineiro. O pessoal está mandando perguntas online. Aqui a gente recebe perguntas Eu sou tricampeão mineiro de capoeira, né, juvenil. 96, 97, 98. E faz tempo. Faz tempo. Mas é desde menino. Legal. Não, mas tudo que você perguntar pra ele é tricampeão mineiro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão acreditar, mas deu 1h15 já até aqui. Mas só respondendo a sua pergunta. Eu joguei capoeira minha vida inteira, tanto antes de ir pra faculdade, na faculdade, depois quando eu estava aqui em São Paulo, depois que eu mudei pra Belo Horizonte, que eu parei de jogar capoeira. Tranquilizou. Mas vamos embora, senão a gente não vai sair daqui. Caça aqui não aguenta mais. A gente vai pro final. Vambora. Agora a gente vai começar o nosso ping-pong. Como a gente já extrapolou o horário, a gente vai bem direto ao ponto. Então a gente ping-pong é uma resposta, uma palavra, tá legal? Isso aí, mas a gente vai perguntar. Começa com o Fabrício, depois com o Erickson, depois começa com o Erickson. A gente faz assim. Certo? Tá bom. Então vamos lá. Uma cidade para morar e uma para fazer negócios. BH, Vila Velha ou São Paulo? Para morar, BH. BH, para fazer negócio. São Paulo. Para morar? Ele não sabe o que tá falando. Vila Velha. E para negócio? São Paulo. Chegamos no mesmo lugar. Vamos lá. Então, vou começar aqui agora. Eros, uma frase ou pensamento que te guia. Algo que você repete sempre que todo mundo fala, pô, é a cara do Eros. Propósito. Uma frase ou pensamento, uma palavra que te guia. Nossa, tem uma frase que eu gosto muito, que é: a única coisa que nasce grande é filhote de monstro. O resto nasce pequeno e cresce. Legal. Fabrício, agora você. É a sua trilha sonora, o seu gosto musical. Toca Raul. Raul. Erison. Ixi, cara, eu gosto de tanta coisa que eu não sei escolher uma, hein? Difícil. Eclético? Precisa. A gente aqui é meio... vai. Cara, U2 é bom, né? U2. Fechou. Um filme ou uma série? Ou que você tá assistindo, ou que você lembre. De primeira, assim, ó. Pum. Putz, ontem eu tava vendo o... Eu sou não, né? Porque é muita pretensão falar isso. Eu pratico triatlon. Ontem eu tava vendo aqueles 100 metros, que é, né, já traduzindo aí, eu acho que é um filme argentino. Muito legal, que fala de um cara que tem uma esclerose múltipla e consegue fazer um Ironman. Show. Muito legal, tá isso? cara. Netflix? Tá na Netflix, é bem antigo. A gente faz propaganda aqui. Bem antigo.
Pra você, Fabrício, um filme ou uma série? Um que você esteja assistido ou tá assistindo. Ah, que eu tô assistindo? Tanto faz. Um que te lembre agora. Pô, você teve tempo de pensar, hein? O que eu tô assistindo é Bluey. Bluey? Acho que tá no Coisa... Amazon É Prime. porque, cara, eu tenho uma filha de 4 anos e, assim, tem 4 anos que eu não assisto. Eu cancelei Netflix, você entendeu? Eu não assisto filme, série, mais nada que não seja essas coisas de YouTube de criança. Certo. Tá certo. Bora lá. Erison, um hobby. Eu acho que o triatlon hoje é o hobby que eu pratico, né? Que eu uso mais, né? Eu gosto muito de futebol. Aliás, eu gosto mais do Fluminense do que o futebol. E às vezes o Fluminense pratica um esporte que é um pouco diferente do futebol. Tinha esquecido de perguntar sobre o Fluminense. Cara, mas vamos lá, triatlon é uma isso novidade. vai dar 1h30 Melhor aqui. a gente parar por aqui. Atleta. Um hobby, Fabrício. Xadrez. Xadrez, olha. Pô, se eu falar de muito. esporte... Eu? Eu sou tricampeão Fico com mineiro. você. Sou tricampeão mineiro já de falou. golfe. Eu já joguei muita coisa, cara. Assim, Mas o esporte hoje, preferido? Xadrez. É o xadrez mesmo. É o esporte da mente, né? Olha só. Cara, mas deixa eu sou- aproveitar, assim, já ultrapassamos o tempo, vamos falar, esse cara me inventa que ele é tricampeão mineiro de golfe. E aí a gente Com vai cliente, fazer um evento, cara, lá em Londres. Foi Santa Catarina, foi Balneário, foi Joinville. Na época era Joinville. O cara falou assim, você joga golfe? Eu sou tricampeão eu sou mineiro. tricampeão. Ele foi tricampeão mineiro, 95, juvenil, 96, 97, Ao mesmo tempo que ele foi capoeirista? Cara, Não, assim, é você sempre perguntava tudo, é isso. essa mesma data e o tricampeão bom, de vai. tudo. E aí, cara, ele vai, fala com o cara me marca uma partida de golfe. E aí diz que tem que pedir autorização pra você entrar lá e você tem que tipo, contar uma historinha bonita, Perguntar né? qual que é o seu handicap, tudo, cara. Tal. E ele virou e falou, cara, eu tô Cara. levando o Fabrício, que é tricampeão. E o cara Acreditou. Mas não é acreditou, lógico. não. Ele virou e falou assim, de onde que ele é? Aí o cara falou, de Belo Horizonte. Ele falou, eu conheço. O professor dele, Tricampeão, cara, aí ele enganou descobriu cara. que o professor era mentiroso. Porque ele mentiu que era tricampeão, o cara foi... Tá nessa mania de qualquer coisa que você falar, ele vai olha falar só, que é tricampeão mas olha que mineiro. legal, porque aí ele foi conversar comigo e eu comecei a conversar com ele sobre golfe. E aí ele falou, mas você joga mesmo? Eu falei, jogo, tô te falando, cara. Aí ele marcou e a gente foi. No meio do caminho, eu falei, como é que... Um dia antes, eu falei assim, não, pera, deixa eu olhar umas aulas de YouTube aqui, pra eu ver, pelo menos conseguir fazer alguma Nossa, coisa. Fabrício, você não Eu existe, vou te falar, cara, eu fiz é isso, cara. absurdo. E fui jogar com o cara. Nos 4 primeiros buracos, eu tava ganhando dele. Quando chegou no 9º, eu já tava tomando um vareio. Ele acertou. Você vou te Eu falar dei uma tanta coisa. risada O antes seu de irmão- começar seu o irmão- podcast que você não tem noção. O seu irmão não existe. Porque eu o conheci em Las Vegas nessa viagem que a gente fez no ano Desculpa passado. por isso, né? Fazer o quê? Todo mundo que tá ouvindo, eu queria pedir desculpa em público Porque ele por foi isso. assistir final Pô, com a o gente já se Fluminense, perdeu de gente. novo, porque Meu assim, Deus, a gente tem que voltar pro ping-pong. Mas a gente não vai conseguir. Aí ele vai falar que é tricampeão mineiro de ping-pong. Tênis de mesa. Mas eu vou precisar falar. E assim, eu me identifiquei muito com ele, não é à toa, porque a gente brincou muito nos cassinos. E eu voltei agora, mês passado, eu fui para Las Vegas porque eu ia pegar um motorhome para fazer uma viagem de férias passando pelos parques americanos. E alguns dias em Las Vegas. Não teve como não pegar e tirar uma foto da mesma máquina que a gente passou uma noite rindo, que não se pode perder dinheiro e rindo, que era uma Mentira, beleza. ganhamos muito. A gente ganhou. Não, a gente aquele dia ganhou. nós tomamos A família ferro. tá assistindo. A gente foi Tricampeão mineiro de caça-níquel, de joguinho. Mais ou menos. Mas eu preciso ir para a última pergunta. Não, senão calma. A gente vai... Ele não falou Ah, é esporte, verdade, se é verdade. triatlo ou futebol. Não, cara, é triatlo, acho que é o hobby, né, no momento, né? Mas a gente tem Pode que fazer perguntar de família, porque é importante. Vai lá. Família pra você. Não. Tudo. Família? Então, agora eu vou quebrar de novo o protocolo, assim, que senão eu vou ficar ruim em casa também. Assim, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, e vocês falaram, né, de relacionamento entre irmãos, sobre isso, acho que isso vem de uma base forte de aprendizado, assim, né? A gente sempre teve bons exemplos, né, do que é realmente ser uma família, né? E a gente consegue trazer isso para negócio. E família, você briga, você tem desavenças, né? Pô, vou completar esse ano 20 anos de casado, né? Que eu tô com a minha esposa, tem 27 anos, né? Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, amo a minha família, a gente faz tudo por eles, né? E a gente tenta, né, trazer esse espírito, né,
de família para os negócios, e com o Fabrício é a mesma coisa, né? Eu acho que talvez esse seja o segredo das coisas darem tão certo entre irmãos, né? De todos os exemplos que a gente tem, né, serem exemplos de coisas sólidas, né? De saber que é muito mais sobre você aceitar o defeito dos outros do que achar a pessoa perfeita, né? Seja para o casamento, embora minha esposa seja perfeita. Claro, e ninguém nunca pensou nada diferente quem sou eu de disso. falar, de discordar dela, né? certíssimo. Que ela está sempre certa. E A última palavra sempre é sua, né? Sempre. Mas que legal. Então, assim, família pra gente é tudo, né? Não tem como falar diferente. Eu vou agora para a última pergunta, depois a gente agradece, mas eu agora estou com dúvida, Cláudio, se eu começo pelo Fabrício ou pelo Anderson fazer a última pergunta. Aí faça o que o seu Que que coração você acha? mandar. Se for uma pergunta Começa pelo mais constrangedora, velho, você sempre. começa pelo Não, na Fabrício. verdade é uma pergunta que... Não, mas eu vou começar com você. Então, pronto. É a pergunta que eu faço para todo mundo aqui e eu acho que vai ser legal. Érico, se eu tivesse aqui a opção e o poder de ter um superpoder, de ter uma máquina do tempo, e eu estou tentando te levar lá para aquele momento que você começou a brigar com seu pai, ou que você estava lá discutindo o que você ia fazer, o que você não ia fazer, você teve a chance de voltar e encontrar o Érico lá de 17, 16, 18 anos, naquela fase ali. Eu não quero nem chegar no incêndio, porque eu acho que é um pouco mais para frente, mas você põe onde você quiser a sua máquina do tempo. Tá legal? E você encontra com o Edson lá. O que você diria para você mesmo lá? Do tipo, segue por aqui, não vai aqui, faz diferente ou faz igual. Que dica de ouro você daria para você lá atrás? Eu acho que eu repetiria a frase que meu pai me disse lá, né? De que a minha credibilidade, né? O respeito que as pessoas e que o que eu consegui construir, né? Era o que ia me levar adiante, né? De que, cara, acredita no que você está fazendo, da forma que você está fazendo, porque é isso que vai te sustentar. Né? É muito legal isso. É muito legal mesmo. E, Fabrício, para você é a mesma pergunta. Mas eu queria te levar lá pro... Porque você é mais brincalhão, mas no fundo também te vejo como uma pessoa mais tímida. De verdade. Te falei no início, né? É de verdade isso, que eu sei que é uma defesa. Mas se você voltasse lá para a escolha da faculdade de oceanografia, né? Para hoje, o que você diria para o Fabrício lá no mesmo momento, nessa volta no tempo? Lá no ouvido, faz isso, vai por aqui. O que você faria? Cara, eu acho que para eu ser menos cagão, sabe? De ter um pouco mais de coragem de errar. Essa peculiaridade de ser mais tímido me dava muitos bloqueios em oportunidades de criar situações onde eu estava, que me favoreceria de alguma forma, num certo protagonismo, né, da minha vida, né, em fazer coisas, ou me abrir portas, e muitas vezes eu não dei aquele passo a mais, porque eu tinha vergonha, não sei se era pra ser. E o meu pai, ele, nos momentos cruciais da minha vida, ele que me deu esse empurrão, vai lá e fala com fulano de tal. Então, assim, eu fui aprendendo que esses passos, essas idas, elas eram importantes para as viradas, porque senão você continua fazendo a mesma coisa, você, por medo, você não sai da zona de conforto. Então, eu acho que é isso. Sai um pouco mais dessa zona de conforto, ter um pouco mais de coragem para conquistar coisas melhores e maiores sempre. Bacana. Bom, gente, a gente está aqui já quase 1h30 já da brincadeira. Está falando todos os... Eu só digo uma coisa para vocês, a gente ficaria aqui conversando mais muito tempo. Muito legal, mais uma hora. Eu vou precisar agradecer muito a presença de vocês, eu acho que valeu muito a pena a conversa, tem bons ensinamentos das histórias pessoais de vocês, profissionais como negócio, muito gostoso, e eu queria de novo agradecer pela confiança de vocês se abrirem, falarem, se soltarem, ter esse momento super bacana com a gente aqui, e para quem está acompanhando.
Se vocês quiserem falar alguma coisa de final, alguma mensagem, pode ou não, é realmente porque eu queria muito agradecer vocês pela presença. A gente que agradece, Paulo e Cláudia, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que eu e Fabrício, em alguns momentos, a gente olha um para o outro, né, e fala assim, cara, olha onde a gente chegou, né, cara, e isso aqui para a gente é realmente uma consolidação disso, né. Quantos outros empresários, organizadores de eventos, né, já estiveram aqui e outros que ainda vão estar, e a gente, dois mineirinhos, né? Mas com muito carinho, gente, muito digo que trabalho, vocês fizeram, né? fazem um bom trabalho. Eu agradeço, assim, é exatamente isso aí que eu ia falar, assim, eu falei, vocês são chiques demais, né, porque e a gente, assim, eu fico assim, nossa senhora, nós vamos lá, né, parece que a gente, né, aí fala assim, nossa, que legal, um prestígio, né, que legal, eu fico vendo um monte de gente, um monte de tubarão aí, já veio aqui, eu falo, nós vamos lá também, vamos lá. E eu vou deixar um spoiler obrigado, aqui também, cara, obrigado. Para quem está nos vendo, que logo, daqui a alguns episódios, eu vou fazer um especial na Expo Mundial de Osaka. Legal. Quero lá, eu vou levar uma câmera, eu estou indo pela Ubraf, como presidente da Ubraf. Eu tô indo também. Eu vou chorar. Nós vamos lá juntos. Você não vai? Eu não vou. Então, eu vi que o seu nome não estava lá. Então, a gente vai gravar algumas cenas especiais lá e mostrar para a turma aqui como é que é uma feira mundial. Pelo menos eu vou tentar fazer alguma coisa assim. Eu sei que a gente vai juntos, eu e a Cláudia, dessa vez, como está sendo do Braf, não dá para ir, mas a gente vai tentar fazer o papel por lá. É isso. E eu deixo para a Cláudia, então, finalizar o nosso bate-papo de hoje. Por favor. Bom. Obrigada mais uma vez, Erison, Fabrício. Para você que nos acompanhou aqui até o final, vocês aprenderam muita coisa hoje, né? Empreendedorismo brasileiro, que o foco não precisa começar em São Paulo, que você pode expandir por diversas regiões, sucesso de negócio familiar entre irmãos e inovação no modelo de negócio, que é possível fazer uma feira mais sustentável e uma feira que realmente atenda o seu visitante. Obrigada por mais esse episódio e até a próxima sexta-feira.